Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Há poder nessa casa, há unção de Deus nessa casa. Glória a Deus. Aonde há a presença do Senhor, não há tristeza. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando aqui em nossos corações nesta noite. Porque eu já senti a presença de Deus. Irmãos, louvava a Deus, eu estava sentindo ali a glória de Deus, a presença maravilhosa de Deus. Você pode sentar glorificando a Deus essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele tem sido bondoso para com cada um de nós. A misericórdia do Senhor, ela tem andado conosco lado a lado. Deus, Ele nos deu mais um dia para nós estarmos aqui. Podemos abrir nossa boca, rasgar o nosso coração e adorar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Muitas pessoas às vezes não vieram por algum outro motivo. Outros, às vezes, por um cansaço. Às vezes outros não fizeram caso para estar aqui nessa noite. Mas quem veio vai receber de Deus. Já recebeu, vai receber mais do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. O irmão me convidou para ministrar a palavra nessa noite. Esse texto que o Senhor automaticamente Deus colocou no meu coração, porque é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Mas é um texto que nos traz muita alegria da palavra de Deus e que nos traz, glória a Deus, algo que nós possamos levar para a vida toda na nossa caminhada espiritual. Glória a Deus. Que Deus nessa noite possa falar com a igreja. Livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 3 e versículo 4. Que Deus abençoe essa igreja, pois nós temos orado pela nossa igreja, orado pela igreja do Senhor em toda a terra, pelos propósitos de Deus na terra, pelo Brasil, por essa nação. Glória a Deus, tem orado pela vida dos nossos obreiros, nosso pastor. Eu sei que Deus tem grandes obras para fazer nessa igreja. Glória a Deus. E esse texto do Senhor me trouxe no meu coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite. Faz parte do tema, da temática desse mês que nós estamos aprendendo, acerca da intimidade, da comunhão, do relacionamento. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: Israel amava a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais que todos, eles odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Quando Deus coloca esse texto, irmãos, o Espírito Santo começa a falar no meu coração a respeito desse texto. É um texto bem conhecido, essa história. Mas todas as vezes que nós lemos ou então ouvimos alguém pregar sobre a história da Bíblia, essa história linda que está narrado no livro de Gênesis, acerca de José, vem na nossa memória muitas coisas que já passaram na nossa vida, ou seja, na nossa caminhada cristã, ou seja, na nossa jornada espiritual. Por que não dizer que esse texto ele faz parte da nossa vida cristã?
nós se inspiramos na história dos homens da Bíblia. E a história de José, ela não é diferente. A Bíblia vai contar a história de José, como todos nós conhecemos. Um jovem que, durante a sua vida, na sua adolescência, sua juventude, José, a Bíblia vai nos mostrar que esse homem chamado José, esse jovem, ele procurava ter um relacionamento, somente com o seu pai biológico, e também com o próprio Deus. Glória a Deus. Todos nós que temos um bom relacionamento com nossos pais biológicos, se torna muito mais fácil para nós podermos termos um relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Quando você vê um filho desobediente, um filho que não quer nada com seus pais, desobedece, que é fora do normal, esse filho ele jamais vai ter uma preocupação em ter um relacionamento com Deus. José tinha um relacionamento dentro de casa com o seu pai. Ele procurava obedecer, e ele procurava ter uma intimidade, um relacionamento de conversa. Ele procurava entender e conhecer Deus através do seu pai, porque ele conhecia as histórias que eram contadas por seu pai, pelos seus antepassados, a história que vinha lá de Abraão, que é a história que Deus vinha levando aquele povo. E José, ele queria estar ali ao lado do seu pai, ter um relacionamento ali profundo e conhecer a história. E ele, ao conhecer a história, ele começa a ter uma intimidade profunda, um relacionamento profundo com Deus, ao ponto de Deus começar a ver José um jovem diferente no meio dos demais. E se você, meus irmãos, eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a perceber. Não sei se você já parou para pensar, imaginar e ver. Que todas as vezes que você começa a ter um relacionamento, começa a aproximar de Deus, e começa a aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, e você começa a ter um profundo relacionamento com Deus, você começa a ter grandes problemas. Você começa a ter alguns problemas. Seja no seio familiar, seja na sua convivência, no seu trabalho, ou mesmo assim dentro da própria igreja, você vai ter alguns problemas. Mas José, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que ele começa a ter alguns problemas, que começa a lhe entristecer dentro da sua própria casa, devido a aquela comunhão, aquele jeito que ele se comportava, que ele tinha diante de Deus. Essa história é linda. A história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ela está, aleluia, entre as mais belas histórias da Bíblia. Um jovem que decidiu, um homem que decidiu estar perto de Deus. E quem é que não quer estar perto de Deus? Se você começa a conhecer Deus, você começa a querer ter mais um relacionamento, querer conhecer mais Deus, você começa a buscar mais de Deus, Deus começa a te revelar coisas, Deus começa a te levar em outro patamar, em outra dimensão. Assim foi na vida de José. José começa a ter uma intimidade tão profunda com Deus, um relacionamento com Deus, ele começa a andar com Deus, e Deus começa a se revelar a José. E quando Deus começa a se revelar a José, através da palavra, ali, Deus começa a chegar aí, conversar e se revelar a José. José começa a descobrir o tamanho do Deus, dos teus antepassados, seu pai. Aquele que ensinava o valor da vida. Aquele que ensinava o valor de ser um servo obediente a Deus e obediente aos princípios
e as regras implantadas pelo pai de família. José dava valor e ele começa a sonhar os sonhos de Deus. Porque quando você tem uma intimidade profunda com Deus, você não começa mais a sonhar os sonhos dos homens, você começa a sonhar sonhos de Deus na sua vida. E a intimidade de José levou a ele nesse patamar, e Deus começa a revelar a ele o sonho, o que Deus tinha para fazer na sua vida, porque ele se mostrou um jovem preocupado em ter uma comunhão, um relacionamento, ter que ser amigo de Deus. Aleluia! E quando José começa a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, ele começa a ser diferente no meio da sua casa, no meio dos seus demais irmãos. Ele não era como os outros. Ele começa a fazer a diferença. Seu pai percebe e começa a amar, porque ele viu que José era obediente, ele era temente, ele era um jovem que se preocupava em se relacionar com Deus que Jacó ensinava aos seus filhos. Mas ele teve sérios problemas, porque a intimidade dele foi grande com Deus. E não é diferente comigo e com você. Quando nós começamos a ter um relacionamento, quando nós começamos a estar perto de Deus, os problemas começam a surgir na nossa vida. E nós temos que aprender a lidar com essas situações, para que não venhamos perder o melhor de Deus na nossa vida. E assim José, ele tinha esse relacionamento tão profundo que ele começa a perceber algo diferente no meio dos seus irmãos. Ele percebe que os seus irmãos não gostavam dele, os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos se afastavam dele, porque eles diziam: lá vem o queridinho, lá vem o sonhador, lá vem aquele que quer ser melhor, aquele que acha que pode tudo, aquele que é mais próximo do nosso Pai. Mas não quer dizer que Jacó não amava os outros filhos. Por que Jacó, que José se destaca, Jacó começa, a Bíblia diz que ele ama mais José? Porque José dava valor em tudo que o seu pai pregava acerca do Deus de Abraão. O Deus que vinha trazendo Israel, o Deus que vinha se revelando àqueles que estavam ao lado de Deus. José tem esse relacionamento. E através desse relacionamento tão profundo, José começa a sonhar. Deus traz grandes sonhos para José. E agora você imagina comigo o tamanho da bondade de Deus na vida de José. Um jovem que conheceu a Deus e ele conheceu, sabia amar. Porque quando você tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, ainda que alguém se levante contra você, você tem o poder de perdoar e de amar essa pessoa. Você tem o poder de aproximar dela e tentar mudar a história dela. Porque você tem algo sobrenatural na sua vida. E às vezes aquela outra pessoa que está do outro lado não tem, ele não vê, porque ele não tem o relacionamento, ele não tem a intimidade que você tem com Deus. José, os irmãos dele se levantam contra ele, porque ele era um jovem diferenciado, era um jovem que falava a verdade, um jovem que falava o bem que ele ouvia do seu pai, que os seus irmãos não gostavam. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes nós estamos tão bem com Deus, que começa a surgir esse problema da vida. E às vezes nós não fazemos como José. Às vezes nós queremos levar pelo outro lado.
que eu aprendo com José, algo extraordinário aqui nessa palavra, é que quando ele conta os sonhos para os seus irmãos, eu percebo algo nele, que eles não viam os seus irmãos como seus inimigos. Era tão grande a intimidade dele, o relacionamento dele com Deus, que ele olhava para os seus irmãos e eles o amavam. Eles não viam eles como eles viam ele, porque ele tinha Deus na sua vida. É isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Quando aqueles que se levantam contra nós, aqueles que se levantam para nos trazer tristeza, trazer palavras negativas, se levantam contra nós, nós temos que agir como José. Nós temos que agir como José. Ele, de maneira alguma ele se levantou contra os seus irmãos, mas ele tentou combater com a palavra de Deus na vida deles. E a Bíblia diz que ele conta os sonhos. Seus irmãos não acreditam, porque eles não tinham o conhecimento que José tinha. Eles não tinham o relacionamento, eles não tinham o temor de Deus no seu coração. José tinha. Então, eu vejo aqui José, Deus levanta ele para fazer a diferença. É duas histórias na Bíblia, que eu tenho elas como duas histórias, nós vamos ler, elas são bem parecidas. Dois jovens que tiveram tempos difíceis, tempos diferentes, mas dois jovens que marcaram a sua geração. Porque procuraram ter relacionamento, ter intimidade, conhecer a Deus como Deus é. Nós vamos ver José no texto que nós lemos e também quando nós vamos ver Davi. Duas histórias bem parecidas, vividas em dois tempos diferentes. Dois jovens que, através do relacionamento, da intimidade com Deus, o temor de Deus no seu coração, Deus fez grandes feitos através da vida deles. Eu quero te dizer nesta noite, se eu e você se puser, se prontificar e aproximar e termos com Deus, um relacionamento com Deus, ao extremo, Deus vai nos usar de uma maneira poderosa. Deus vai nos levantar de uma maneira grandiosa para fazermos a diferença. Deus não levantou José por um acaso. Porque para Deus levantar alguém, Deus precisa primeiramente conhecer. E Deus conhecia o coração de José. Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece o meu e conhece o seu coração. Mas às vezes muitas coisas nos impedem de termos um relacionamento estreito, profundo com Deus. Mas se nessa noite nós clamarmos a Deus e fazermos como fez esses homens, se prontificar, dizer: Senhor, usa-me, eu quero ter um relacionamento estreito contigo, íntimo com o Senhor. Eu creio que o Senhor vai me usar, o Senhor vai usar a minha vida no extremo, no profundo. Aleluia! O Senhor vai se revelar através da palavra, como Deus se revelou a esses homens. Aleluia! José fez toda a diferença no seu tempo, porque ele teve problemas sérios, mas ele não desobedeceu, ele não saiu e não perdeu o foco, ele não perdeu a linha, ele não perdeu o pensamento, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu o relacionamento. Aleluia! O inimigo, ele tenta todos os dias nos tirar o nosso relacionamento, aquela fé que nós temos em Deus perfeita.
que nós possamos pecar contra Deus. Você vai ler o texto, você não viu José pecar em momento algum. Nem contra os seus irmãos, que assim jogaram na cisterna, que venderam como escravo. Esse relacionamento tão profundo foi ao ponto dele perdoar os seus irmãos. Ao ponto de Deus estreitar mais o relacionamento devido a ele ter confiado no Senhor. Mas não, eu peço que coloque a hora aí para mim. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. E você vai ver lá na frente, vou resumir a história, porque você conhece. Olha o que um relacionamento, olha que uma comunhão, olha que uma intimidade com Deus leva o homem. Leva o homem num patamar que muitos que estão à sua volta vão olhar e dizer: quem te viu, quem te vê? Olha quem era ele, olha quem era agora. Quem pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer. Mas Deus de José, Deus de Davi, glória a Deus, Deus de Israel, aleluia, Ele pode mudar a nossa história. Quando nós se purificamos e temos uma vida de intimidade, de relacionamento, aleluia, de comunhão com o Senhor, e buscar a Deus, não olhar para as circunstâncias, olhar para as dificuldades, as adversidades, os problemas que vão surgir. Aleluia. Se você leva a vida, aleluia, que não está nem aí, não tem importância, não quer saber de muita coisa com Deus, você não vai ter problema. Mas começa a buscar a Deus. Começa a ter uma vida de santidade, de relacionamento estreito com Deus, para ver os levantes que vai vir na tua vida. Glória a Deus. Quando José estreita esse relacionamento, Deus começa a se revelar a ele. Aleluia, ele começa a ter sérios problemas. E seus irmãos disseram: não, vamos dar um cabo, vamos dar um fim nele. Esse homem não pode conviver no nosso meio. Aleluia, ele está estragando a nossa história. Aleluia, o pensamento daqueles que não têm a percepção, que não têm o conhecimento de Deus, quando Deus começa a te usar, Deus começa a levantar, eles começam a pensar dessa maneira. Aleluia. Vamos apagar a história dele. Vamos apagar a história dela. Aleluia. Quando você começa a se destacar lá no seu trabalho, você começa a ter um relacionamento, orar a Deus, buscar a Deus, apresentar o seu trabalho a Deus, Deus começa a te exaltar. As coisas começam a melhorar para você. Aleluia. Algumas pessoas vão se levantar e vamos iniciar a dizer: ele não pode vencer, ele não pode, aleluia, ele não pode conseguir. Nós vamos fazer o bem para derrubar ele. Aleluia, porque você está tendo um relacionamento, Deus está começando a te levantar. Aleluia, Deus está começando a te honrar. E as pessoas não querem ver Deus te honrar. Mas Deus vai te honrar. Aleluia, Deus vai te exaltar. Aleluia, Deus vai lutar por você. Deus vai lutar pela igreja. Deus vai lutar por as nossas vidas. Deus vai lutar pelas nossas famílias. Deus vai se levantar para nos defender do mal. Deus vai nos levantar para nos dar coragem, para que no momento mais difícil nós olharmos para o Senhor. Aleluia, e falar como Davi falou. Aleluia, ele disse: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com Deus. Ontem eu estava assistindo a minissérie, aquela minissérie está passando na Record, e eu venho a história de Davi. Irmãos, se a gente, às vezes a gente lê o texto e não percebe os detalhes, mas se a gente for perceber ali, irmão, há algo extremo, há uma fé, há um relacionamento profundo, há algo extraordinário. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aleluia. Jamais alguém vai lutar com alguém que jamais, na sua imaginação humana, pode lutar e vencer uma guerra. Aquele homem, ele foi destemido, porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Aleluia. Ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Quando você está numa guerra, numa batalha espiritual, você começa a orar a Deus. Irmãos, isso é sério, isso é profundo. Se quando você está numa dificuldade, numa situação difícil, e você faz um propósito de orar
Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: algo vai acontecer. Deus vai agir. Quando você entra em comunhão com Deus, o inferno estremece. Quando você tira um momento de oração, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, está escondida, não precisa ninguém te ver. Mas quando você começa a ter um relacionamento lá com Deus, orar por uma causa, aleluia, Deus se levanta para te defender. Deus se levanta para te dar a vitória. Davi, ele estava cheio, porque ele estava tendo um relacionamento profundo com Deus. Quando todos olhavam e diziam assim: olha, aquele menino ali vai morrer na primeira pancada. Ele desce o vale, cheio de Deus. E ele diz para aquele homem: tu vai vir com toda a armadura que tu tiver, a armação que tu tiver, mas eu vou contra ti, contra o nome do Senhor. Aleluia. Não tem que ter um relacionamento profundo com Deus. Quando alguém te levantar contra você, quando alguém tentar levantar contra você, vai para a oração, clama a Deus. Você vai ver se Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Não precisa você gritar mais alto que Ele. Não precisa você pegar uma ferramenta para se defender, não. Entrega na mão de Deus, confia nele, tudo ele fará. Glória a Deus. Deus levantou José para um tempo de crise, para ter um relacionamento estreito. Um jovem que teve um relacionamento estreito com Deus, passou pelo vale, passou pela sombra da morte, mas Deus levantou ele lá na frente, porque Deus queria José no topo para dar a vitória a uma nação, para dar vitória ao povo, para dar vitória àqueles que, aleluia, humilharam, mas Deus estava levantando um jovem, aleluia, que em meio à crise, em meio a toda a situação, ele não perdeu o foco, e lá na frente Deus mostrou, aleluia, para aquele que realmente estava, aleluia, levantando José, que Deus tinha escolhido José para fazer toda a diferença. Davi, no momento de crise, que estreitou tanto que Israel não tinha mais o que fazer, Deus foi preparando Davi para quando chegasse lá, Deus dar a vitória ao povo de Israel. Aleluia. Foi dois jovens que no tempo, um Deus levantou no tempo de fome, e outro Deus levantou para defender a terra da fome, e outro Deus levantou para defender, aleluia, Israel das batalhas dos reis daquela época, e defender o povo. Aleluia. Israel estava ali à deriva, mas Deus não deixou Israel perder a batalha, porque Deus preparou um jovem que teve relacionamento, comunhão, temor de Deus no seu coração, e que não temeu, porque quando você está cheio de Deus, na oração, na fé, na esperança, aleluia, que você não deixa as palavras, aleluia, negativas vir aos seus ouvidos dizer: você é um derrotado, você não vai ser nada, você não presta, aleluia, aqui no lar não vai dar certo, você veio para perder, aleluia, você vem e você diga, levanta, aleluia, e diga: vai dar certo sim, em nome de Jesus, porque o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor é com a igreja da Tolerante, aleluia. Às vezes muitos passam nessa rua e dizem: essa igreja sempre é a mesma, mas o Senhor é aqui neste lugar. Deus vai levantar o povo dele na hora certa para dar a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então seja como José, aleluia. Seja como Davi e outros demais, que a Bíblia está cheia de relacionar homens, aleluia, que foram, aleluia, fortes, não temeram, aleluia, as adversidades, porque eles tiveram um relacionamento estreito com Deus. Que Deus nesta noite, aleluia, nos coloque de pé no nome de Jesus, aleluia. Que Deus nesta noite venha ter um relacionamento, aleluia. Deus venha nos chamar, Deus venha nos trazer mais para perto dele, para um relacionamento mais profundo com o Senhor, aleluia. E você vai receber a vitória de Deus na sua vida, aleluia. Às vezes
Muitos pensaram que os seus sonhos, os seus projetos acabaram. Para muitos pode ter acabado, mas para Deus eu quero dizer nesta noite, às vezes para você não tem mais jeito, às vezes foi o fim, você não está sabendo como começar. Eu quero te dizer que não é você que vai começar, não é você que vai dar um jeito, mas sim é Deus que vai entrar com a provisão, é Deus que vai entrar com o milagre, é Ele que vai arrumar o jeito para que você se levanta e o diabo ele saiba que ele se levantou, mas se levantou para cair. Às vezes muitos estão cantando, pulando, às vezes pensando que você foi o derrotado, mas eu quero dizer nesta noite que você não é o derrotado, você é mais que vencedor, porque você tem o Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Passo aqui para o irmão João. Aleluia! Glória a Deus. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Estamos todos aqui só para louvar o Senhor.